Então, gente, é muito estranho ver o Liverpool jogar do jeito que jogou, né? É muito estranho, cara. Parece que é outro time vestindo vermelho, parece que é outro clube, não tem nada a ver com o que a gente se acostumou a ver o Liverpool nos últimos anos. Eu sei que o Liverpool passou por fases na história e não tão distante assim, em que teve treinadores com esse tipo de postura, e isso sempre causou uma fricção no que todo clube tenta ter, que é um DNA atraente, atrativo, um DNA sedutor e tudo mais, e o Liverpool conseguiu reconectar-se com esse DNA na era Klopp, no título da Premier League passada, ou pelo menos na primeira metade da temporada, mas hoje, cara, hoje em termos de proposta de jogo, foi o ponto mais baixo. E aqui eu vou tentar explicar duas perspectivas que coexistem na minha cabeça, tá? Porque é o seguinte: olhando para como os dois times estão e chegaram para esse jogo em Paris hoje, eu entendi o que o Slot tentou fazer. E eu concordei quando eu vi a escalação e vi os primeiros minutos de jogo, a distribuição tática do time, a estrutura da equipe. Por mais que eu discordasse de um posicionamento de jogador e outro, né? Assim, porque o Joe Gomes não foi nessa trinca da zaga pelo lado direito que ele está acostumado, porque o Wirtz jogou tanto pelo lado direito, não pelo lado esquerdo. Pois bem, mas no geral eu entendi por quê. Eu entendo que hoje era para tentar evitar um vexame. Hoje era para tentar evitar uma goleada. Hoje era para tentar evitar com que a eliminatória fosse decidida no primeiro jogo. Só que, ao mesmo tempo, e aí que vem a outra perspectiva, o Liverpool, atual campeão inglês, fazendo a janela de transferências que fez, chegar com tão pouca ambição e tendo que se retrancar contra o excepcional PSG, e eu não tiro nada do PSG nessa minha análise, tá? Eu tô só chocado com como o Liverpool jogou e a postura do Liverpool e como, no fundo, eu entendo a lógica por trás dessa estrutura e de como o Liverpool tinha que entrar realmente para tentar estancar a sangria que já era existente, depois do 4-0 do Manchester City e tudo mais. Ainda assim, eu preciso admitir que só chega assim porque houve a falência do campeão, né? De campeão a timinho. E quando eu falo timinho, eu não sei se eu consigo me expressar muito bem para todo mundo. Eu entendo a palavra timinho e cresci escutando essa palavra timinho indo na arquibancada do Maracanã e vendo a crítica da imprensa carioca. Não sei se isso se estende ou se estendeu naquela época a outros pontos do Brasil, mas é o timinho que ele fica ali retrancado. É o retrancado de Operários que tenta numa bola vencer o jogo, ou pelo menos levar o empate ou perder de pouco. O Liverpool fazer isso contra o PSG faz sentido, olhando para como os dois times chegam nesse recorte, mas é evidente que é um. Aí acabou, né? Se você é treinador do Liverpool e você não consegue nem tentar fazer o seu torcedor sonhar numa partida como essa, eu acho que é hora de pedir o boné, né? É hora de realmente entender que deu errado, né? Deu muito certo de maneira muito surpreendente a temporada passada. Não era, entre aspas, para o Liverpool ter vencido a Premier League, né? O planejamento não era esse. Foi muito cedo depois de uma separação tão traumática com alguém tão histórico para o clube. Mas essa temporada, ela culminar nisso, cara, as estatísticas não são tão distantes do jogo de Paris da temporada passada. Aquele não foi tão cobrado e não ficou tão feio, porque ele foi em meio àquela campanha mágica na Premier League e uma primeira fase praticamente perfeita na Liga dos Campeões.
E aí a gente tem a, a vitória totalmente sem lógica em Paris de um Liverpool que foi atropelado de um PSG de 27 finalizações, então. Hoje, nessa derrota, que ficou muito, muito, muito barata, o PSG teve 18 finalizações. Percentualmente é uma queda muito, muito drástica, né? Mas o PSG poderia ter facilmente goleado o Liverpool hoje, como poderia ter goleado no ano passado. E foi nesse confronto contra o PSG que a gente teve a divisão da temporada do Liverpool, né? Desde então, são muito poucos jogos em que o Liverpool conseguiu jogar bem. Então já tem mais de um ano. Esse jogo foi no dia 5 de março do ano passado, já estamos em 8 de abril e o Liverpool não consegue se ajeitar. E essa temporada, agora Liga dos Campeões. Hoje eu até falei, né, na cobertura prévia dessa rodada e nos programas da TNT e tal, que para mim era para evitar vexame, era para evitar goleada, por isso que eu até entendi quando eu vi a escalação e os primeiros minutos do jogo. Então, assim, passar pelo PSG era algo praticamente impossível, olhando para esse Liverpool atual. Não deveria ser assim, por isso que é a falência do campeão e por isso que tem que mudar realmente o treinador, pelo menos. Eu fico um pouco cabreiro e fico um pouco incomodado, porque eu acho que, beleza, a gente vai provavelmente, não sei como é que a FSG vai lidar com isso, mas eu imagino que troque o treinador, tá? Se não agora, ao fim da temporada, para não ter essa cisão no meio com o carro andando. Não que eu concorde com essa decisão, mas não me parece ser o perfil da FSG. Se trocar o treinador, aí eu quero ver esses jogadores que não conseguem conectar 2, 3 jogadas que façam sentido, cara. Eu sei que a temporada do Szoboszlai é de golaços, mas o Szoboszlai meio campista não tem conseguido fazer muita diferença. O Wirtz, eu sinceramente estou até agora esperando. O Ekitike foi de mais a menos, né? Começou a temporada melhor do que agora está. Extremamente individualista. Muito individualista. Eu sei que a estrutura do time e a fase do time, a temporada e toda a pressão do slot, tudo isso, quando o coletivo e tantos jogadores não vão bem, é claro que a água tem que bater no treinador. Mas eu também fico curioso porque houve jogadas hoje, por exemplo, contra o PSG, mas também contra o Manchester City, contra vários outros times, contra o Leeds, contra o Sunderland, contra o Burnley, em que esses caras não fizeram o que eles sinceramente deveriam fazer, independentemente das ideias do treinador, tá? Há momentos em que a gente coloca muito na conta dos treinadores e pouco na conta dos jogadores. Não é culpa do slot que o Wirtz não consegue acertar um passe em profundidade. Não é culpa do slot que o Ekitike, nas meias chances que ele teve hoje, ele não conseguiu arrumar nada. E aí por aí vai, você pode ir replicando isso ao longo do campo todo, né? Então, eu entendo, eu não estou tirando a responsabilidade do slot. Eu já falei aqui que para mim ele já deveria ter sido demitido há mais ou menos um mês, não antes disso, mas há mais ou menos um mês. Para mim ele não teria, né, portanto, assumido essas quartas de final contra o PSG. Mas eu não acho que tem que ser 100% na conta do slot, não. Eu acho que tem muito jogador aí. Mohamed Salah hoje foi banco e não saiu do banco. Em algum grau faz sentido, tá? É triste. Você pode até pensar que ele poderia ter entregue alguma coisa, mas essa esperança cega no Salah, que já tem data de validade, ela me parece muito pouco conectada com a realidade. Quem viu o jogo contra o Manchester City e tantos outros sabe que contra o PSG, que é um time melhor do que o Manchester City e que é um time pior do que poucos ou quase ou nenhum time no mundo, não dava para esperar que o Salah fosse fazer diferença. Mas, então, cara, o Liverpool agora, com essa eliminação muito provável, eu só não asseguro a eliminação. Primeiro porque ficou barato, não foi uma goleada. E segundo porque é Anfield, da Liga dos Campeões. E, né, eu já vivi o 4-0 para o Barcelona lá. Mas é claro que aquele Liverpool era muito mais capaz.
ainda que com desfalques e sem Firmino e sem Salah. Aquele Salah, evidentemente, né? Mas para mim a Champions já foi pro saco, então. E aí o Liverpool pode, no máximo, terminar a temporada fazendo o mínimo, que é estar na próxima Champions enquanto o atual campeão inglês, repito. É uma temporada de uma queda muito brusca, de um futebol muito chato e de um Liverpool que hoje, o Slot, ele virou o que ele mais reclamou durante a temporada, né? Ele reclamou ao longo da Premier League que outros times não tentavam jogar bola e que isso não fazia muito sentido na visão dele de futebol. E hoje ele foi para Paris e não quis jogar bola. Ele quis sair com o mínimo do mínimo dos danos e dos arranhões e não conseguiu. Pois bem, o PSG é muito bonito de ver jogar bola, né, cara? Assim, o segundo gol é uma pintura tão, tão bonita, o passe do João Neves, a jogada do Kvaratskhelia, e aí você vai ver várias jogadas do Désiré Doué e várias jogadas do Dembélé, e aí tem o Vitinha, e aí tem o Nuno Mendes, e aí se alguma coisa der errado tem o Pátio. É um time maravilhoso, cara. O Luiz Henrique, ele conseguiu montar nesse um ano, né? Mais ou menos, de dezembro do ano retrasado para cá, naquela revivida daquele renascimento do PSG na fase final da primeira fase da Champions passada, o Luiz Henrique conseguiu montar um time lindo de ver jogar bola, cara. Hoje, se você tiver na dúvida de quem assistir na Liga dos Campeões, Bayern de Munique e PSG, e pode ser o próximo jogo, né? Tende a ser uma das semifinais. É um jogo tão, tão, tão grande e tão bonito e que reúne as melhores equipes que até dá pena de que não seja na final, né? Mas é provável que a gente tenha isso de um lado e Atlético de Madrid e Arsenal de outro. Propostas muito diferentes de futebol, né? E eu acho nessa pluralidade de escolas, ainda mais num Simeone muito menos aquele Simeone defensivíssimo e tal, vai ser interessante ver o que ele pode preparar caso a vaga... Eu estou falando o que está encaminhado, né? É claro que não está garantido, a gente vai falar sobre isso quando tiver já confirmado, mas esse PSG é uma delícia de ver jogar bola, cara. É muito, muito capaz, é muito fluido, troca de posições e os jogadores têm uma liberdade incrível para driblar, e são dribladores natos e são talentosíssimos. Falta ter a conversão, né? Porque poderia ter feito o que fez na final da Champions com a Inter, né? Quando importou mais, conseguiu converter. Então, talvez hoje tenha compreendido que nem precisava ser uma goleada, porque não vai ser tão difícil fazer a mesma coisa em Anfield. E isso é mais uma frase impensável para esse Liverpool. Pois bem, quero te ouvir, não sei se você conseguiu entender que o Slot precisava tentar fazer algo diferente e defensivo e retranqueiro mesmo. Se você concorda comigo nesse ponto, acho que no outro todo mundo concorda, né? Que isso é uma falência e que é a queda do campeão e que é impensável e que há uma desconexão muito grande entre o que o Liverpool deveria ser e tem condições de sê-lo e para o que virou nessa temporada, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Acho difícil que haja uma demissão de uma hora para outra, mas é uma temporadinha muito, muito, muito triste desse Liverpool. E mais uma Champions que tem pinta de ser linda para o PSG. Até o próximo vídeo.